Bom, querido, vamos tentar aqui solucionar esse texto do Provérbios 25 e 11, tá? Então, como maçã de ouro em salva de prata, né? Maçã de ouro é a laranja, nós já compreendemos isso. A salva de prata, de fato, é uma bandeja de prata. Imaginem, então, olha que interessante a gente entender o contexto, o cenário por trás da declaração. Porque quando o autor de Provérbios aqui fez essa declaração, fez para um público que vivia dentro de um cenário, que era ali aquela região quente, né? Aquela região árida, aquela região de fato ali da Palestina, hoje nós chamamos de Palestina, né? Então imagine só, imagine o cenário, para ficar o negócio com sentido da declaração, o efeito que tinha nos ouvidos daquelas pessoas, para que a gente entenda. Porque assim, se eu falar, ó, como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo, não comunica muita coisa, né? Ainda que eu tenha imaginação, antes das informações, talvez não comunica muita coisa. Agora imagine só, naquele cenário então, muito calor, alguém com sede, com muita sede, vai alguém em direção a ele, com uma bandeja de prata, e uma laranja em cima para oferecê-lo. A imagem já é bonita, né? A imagem, o contraste, prata e dourado, é um contraste muito bonito. A pessoa sedenta, que está vendo aquilo, alguém indo até ele para lhe oferecer uma laranja, ele vai pegar aquela laranja, ele tem a possibilidade de pegar aquela laranja e se refrescar, matar a sua sede. Ainda mais é uma fruta doce. Faz o suco, mata a sede e ainda é doce, né? Prazerosa. Enfim, então, da mesma forma que uma pessoa sedenta, quando recebe uma laranja e pode se refrescar, se aliviar, da mesma forma, uma pessoa que está angustiada, se ela recebe uma palavra dita num tempo oportuno, ela também vai ser, de alguma maneira, aliviada, animada. Perceberam, irmãos, o sentido da palavra? Ficou mais claro, embora foi uma coisa muito simples que eu trouxe aqui, uma explicação, né? Então, olha quando, às vezes, só um detalhe do texto, quando a gente tem a informação e a informação correta, elas vão trazer para nós a clareza e comunica, agora comunica para a gente. E eu tenho certeza que quando vocês lerem esse texto, não vão ler mais como liam antes, por causa dessas informações. Não é? Então, a gente vai perceber que algumas informações simples, elas vão desnudar para a gente, né? Elas vão levar a gente a olhar para a Bíblia de outra maneira, não com o mesmo olhar. Isso é um fato inegável, tá certo? A gente vai percebendo aula após aula aqui. Vamos ver se eu consigo daqui, não vou conseguir mudar esse trem, vou ter que levantar de novo. Olha a minha tarefa aqui, só um minuto, viu, irmãos? O negócio chega aqui, está meio estranho. Isso, agora demorou um pouco, mas vamos lá. Rapaz, aqui, amados, eu vou ler para vocês, deixa eu ver. É que acho que não está pegando lá em cima, né? Mas tem duas palavras aqui, tá? Que é hermenêutica, deixa eu ver. Ah, não está, mas está aqui, ó. Ah, não, tá, para você está, não está na outra câmera. Ó, hermenêutica e exegese. Então, hermenêutica nós já aprendemos o que significa, né? Que é explicar, interpretar a palavra, hermenêutica, tá? Então, quer dizer isso aqui, ó. Exegese é uma outra palavra, um outro termo, que faz parte da hermenêutica. O que quer dizer exegese? Quer dizer extrair. São palavras, termos de língua grega, tá? Quer dizer extrair. É que não tá legal para vocês enxergarem aí, né? Deixa eu ver aqui se o contraste da iluminação, acho que ficou melhor assim, né? Mais ou menos. Bom, eu vou narrando, eu vou lendo tudo que está aqui, tá? Não se preocupem. E esses slides, inclusive, eu vou mandar para vocês todos. Todos esses slides aí vocês vão ter, tá? Todo o arquivo, então não se preocupem aí. Hermenêutica e exegese, né? Hermenêutica é como um livro de receitas. Olha a comparação. Hermenêutica é como um livro de receitas, com regras de como fazer um bolo, tá? Exegese é a preparação do bolo. Olha que coisa interessante. Exposição é a entrega do bolo para comer.
A gente está se referindo ao texto bíblico, a palavra, a pregação, o ensino, a exposição. Então nós temos as regras, né, a hermenêutica, nós temos a exegese, que é a preparação, e nós temos a exposição, que é a comunicação, a entrega, é a pregação, o ensino, enfim. Então percebe que nós temos etapas até a gente pregar alguma coisa, falar alguma coisa. Olha só os passos que nós temos que ter para que nós possamos compartilhar, que possamos declarar fielmente, ou pelo menos se aproximando o máximo possível daquilo que Deus fala na sua palavra, irmãos. Então percebam que é uma coisa assim, trabalhosa, é algo que não é para preguiçosos, para omissos, né? Porque assim, pregar é coisa maravilhosa, ainda mais você está ali, pessoas te ouvindo, né? Pessoas te dando atenção, te dando crédito, e você está expondo. Agora a nossa preocupação deve ser, será que o que estou falando é de fato aquilo que Deus está comunicando? Porque senão olha a responsabilidade de falarmos coisas que Deus, ensinar às pessoas coisas que Deus não ensinou, falar a respeito daquilo que Deus não é, não pensa, não deseja, e muitas vezes é fruto da nossa imaginação, por causa de uma tradição denominacional que nós participamos e foi ensinado para nós assim, e muitas vezes não tem nada a ver. Alguns talvez já tiveram experiência, né, na igreja, onde a igreja ali, o pastor, o professor de escola bíblica, enfim, o líder lá, ele te ensinou durante não sei quantos anos, depois falou, mas eu aprendi errado, não era assim? Então, só para a gente entender a gravidade das coisas. Tem coisas que tudo bem, se era azul, se era vermelho, não faz diferença. Mas tem muitos ensinos que vão estar afetando a vida das pessoas, na qualidade de vida, se não eternamente, que é muito pior, irmãos. Então é uma coisa seríssima, né? Vamos lá. A palavra exegese significa tirar o significado do texto bíblico e é contrária à exegese. Vai ter uma figura aqui que vocês vão ver, que é impor significado ao texto bíblico, ou interpretação de um texto, atribuindo-lhe ideias do próprio leitor. Exegese é quando nós extraímos do texto bíblico, tá certo? O seu sentido e o seu significado. O que é o sentido? Não é a mesma coisa que o significado. A maioria de nós, irmãos, lemos a Bíblia assim, eu vou ler a Bíblia para saber o que Deus quer falar comigo. Não é assim que muitas vezes a gente se relaciona com a Bíblia? Eu quero ver o que Deus quer falar comigo, quero saber o que Deus quer falar comigo. Tá errado? Tá. Quer dizer, não está de todo errado, né? Mas não é assim o primeiro contato que a gente deve ter com a Bíblia. Como eu devo então ler a Bíblia, me aproximar da Bíblia? Como deve ser? Eu preciso tentar descobrir, investigar o que Deus, nesse texto, neste livro, quis falar com aquele povo na sua época. Descobrindo isso, aí eu descubro o sentido da palavra, entenderam? Por exemplo, quando Paulo estava falando aos irmãos lá na cidade de Corinto, quando Paulo disse para eles lá se cumprimentarem com ósculo santo, beijinho, né, na bochecha. Quando Paulo disse para as mulheres usarem véu lá, quando Paulo disse para eles fazerem isso, isso e isso, o que Paulo estava falando, o que Deus estava comunicando para aquele povo, naquela cultura, naquela época, é a mesma coisa, é requerido de mim a mesma coisa hoje. E eu não estou dizendo que a verdade de Deus, ela é relativa e ela muda segundo os tempos, as épocas e dependendo da cultura, não é isso. O que nós temos que entender é que tem orientações na Bíblia que não é doutrina, entenderam? São conselhos, são recomendações por causa de um contexto. Vou falar para vocês, o que eu vejo demais nas nossas igrejas evangélicas são pregações no Antigo Testamento, em textos, que Deus, de fato, requeria do judeu um certo comportamento. E às vezes, se as pessoas não conseguem pegar aquele texto, né, e fazer uma aplicação para hoje, eles muitas vezes declaram coisas que Deus só exigiu para o judeu, por ser judeu, naquela época, naquela cultura, e não mais para nós.
né? Vou dar um exemplo para vocês. A guarda do sábado, por exemplo, o Novo Testamento, e aí vai mais uma observação. O Novo Testamento, irmãos, para nós, discípulos de Cristo, é o livro, os ensinos que regem nossa vida na regra e na prática, o comportamento. Nós não nos comportamos como é exigido para o povo de Deus no Antigo Testamento, tá certo? Então a gente precisa fazer essa separação. E a gente depois vai ver, né? O Antigo Testamento tinha uma pedagogia, tinha um propósito, Deus tinha um propósito na história com aquele povo. Quando vem Jesus, isso é ressignificado, tá certo? Jesus, ele disse assim: vocês não ouviram o que disseram os antigos? Olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo, né? Vocês não ouviram o que disseram os antigos? Se alguém adulterar é réu de morte, eu porém vos digo. Então Jesus, ele ressignifica, porque nele se cumpriu, né, as exigências da lei de comportamentos cerimoniais do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Então não há necessidade de nós darmos continuidade nisso. Vou dar um exemplo: ungir objetos com óleo, ungir objetos, consagrar coisas, isso são ensinos do Antigo Testamento e não pertencem à igreja. Teve uma pedagogia, um cumprimento em Cristo. A gente vai ler Gálatas, livro de Hebreus, alguns trechos do livro de Paulo aos Colossenses, a gente vai ter isso claramente explicado, que essas coisas cumpriram o seu propósito, caducaram, ficaram obsoletas. O texto é claro, não haveria nem necessidade de um Novo Testamento se o segundo não tivesse ficado ultrapassado, porque cumpriu um propósito na história com aquela nação. Vindo Jesus, aquilo tudo é ressignificado. E nós temos outros comportamentos. Se não, irmãos, a gente cai no erro, como eu vejo em muitas igrejas, do cara exigir que o cara faça certos sacrifícios, não é? Por exemplo, se fosse no Antigo Testamento, ninguém aqui, os homens não podiam fazer a barba, porque o texto está escrito lá para a gente não cortar os cantos da nossa barba e nem fazer o pezinho aqui arredondado do cabelo, não é? A gente não poderia usar a roupa com tecidos misturados. Se fosse linho, era linho. Se fosse viscolaicra, era viscolaicra. Não podia misturar. A semente para semear não podia ser semente misturada. Naquele tempo tinha todo um porquê, né? Tem uma pedagogia. A gente depois vai estudar e pode estudar o porquê daquilo tudo. Tem uma razão. Agora, quando você transfere isso para o Novo Testamento, ou melhor dizendo, quando você pega o Antigo Testamento e quer aplicar isso na vida de cristãos hoje, irmãos, se o Novo Testamento não ratifica, fica lá como uma pedagogia, mas não como uma aplicação prática no comportamento. Senão, nós homens poderíamos ter mais de uma mulher. O Antigo Testamento não era que era vontade de Deus, mas havia algumas regulamentações para esses casos. Não que era a vontade de Deus, nunca foi. A poligamia nunca foi. Mas não existia isso no Antigo Testamento? Existia, né? E outras coisas mais, só estou dando pequenos exemplos aqui. O que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que ter muito cuidado em pregar e ler o Antigo Testamento, e a gente sempre tem que fazer o link para o Novo Testamento, sempre. Faz o link com o Novo Testamento, porque se o Novo Testamento, se Jesus, se os apóstolos, eles não confirmam aqueles ensinamentos do Antigo Testamento, não cabe, não serve para nós hoje como prática, entenderam, amados? Então a gente precisa ter muito cuidado nesse ponto aí. E é isso que a gente faz a exegese, a gente vai extraindo, a gente vai estudando dos originais, a cultura, a história, como disse, a geografia. A gente vai ver isso aqui na prática como faz toda a diferença, tá? Então bora lá de novo. Bom, hermenêutica, né? A arte é a ciência da interpretação, explicação. Exegese é o exercício que eu faço de extrair do texto, né, das línguas originais, as informações culturais, geográficas, enfim, eu extraio, o extrato, irmão, o sumo, eu tenho que ir lá e estudar tudo isso aí. Então deixa eu de novo levantar aqui, com licença, que eu volto. Pronto, amados, ó, o que eu quis dizer foi isso aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo a figura? Agora pela imagem tá claro, né? O que é exegese? Ó, exegese é isso aqui, ó, tá vendo? Ó, circulando aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, essa setinha aqui, ó,
Eu extraio da Bíblia, tá certo? E trago na minha compreensão. Ó, aqui o pontinho vermelho. Ó, extraio da Bíblia, aqui ó, extraí da Bíblia e trago a minha compreensão. Exegese é uma palavra parecida, mas é o contrário. É o exercício que eu pego da minha imaginação, do meu achismo e ponho o significado na Bíblia. Ah, irmão, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é assim. Não, a gente não pode fazer isso, tá certo? Isso é feito, mas assim, tão absurdamente, né? E as pessoas não percebem e não devem fazer isso. Então, eu tenho que extrair. Se eu declaro alguma coisa, se eu falo alguma coisa, é porque eu extraí do texto bíblico. É porque eu busquei informações na cultura, na história, na geografia, nas línguas originais, tá? Inclusive, eu estou lendo o contexto. Depois a gente vai ver o que é texto e o que é contexto. Tranquilo? Só para a imagem aqui esclarecer o que é exegese e exegese. Vamos lá, meus amados. Agora acho que dá pra gente aqui ficar um tempinho mais sem eu levantar desse trem aqui. Ai, maravilha. Ó, sentido e significado, tá? O que é sentido e o que é significado são duas coisas diferentes. Temos que procurar saber qual o sentido que há no texto e o significado que ele traz para nós. Então, olha as duas coisas. Sentido é o que está no texto, né? Qual é o sentido disso? Por que o apóstolo Paulo, nesse caso aqui de Atos, a gente vai ler, por que o apóstolo Paulo falou isso para esse público? Qual era o contexto? Qual era a realidade? Qual era o cenário? Por que Paulo declarou isso, né? O que esse primeiro público, eles entenderam? Qual foi a comunicação do apóstolo para eles? Esse é o sentido. Descobrimos então o que esse texto quis comunicar. Lembra? O que Deus quis falar para esse povo. Esse é o primeiro exercício. O que Deus quis falar com esse povo aqui, com esse público, com essa pessoa. Qual foi a comunicação? Descobrimos isso? Ótimo. Agora, o que isso tem a ver comigo, André, que mora aqui no Brasil, século 21? Qual o significado que tem para a minha vida isso? Perceberam o exercício correto, irmãos? É isso. Se a gente inverte isso, é muito complicado, tá? Então, primeiro a gente precisa descobrir o sentido do texto, o que o autor quis comunicar para aquele povo, o que foi entendido lá, qual foi o conteúdo, a razão e a comunicação. Descobrimos isso? Ótimo. Por que Paulo disse lá em 1 Coríntios para as mulheres usarem véu? Ah, por causa disso, disso, disso e disso. Tudo bem. Então entendemos lá por que foi aquela recomendação. E isso, qual o significado que tem para mim? Eu preciso obedecer da mesma forma, exatamente assim? Deus também requer de mim esse mesmo comportamento, exatamente assim, com todas as letras? Aí a gente busca o significado. Entenderam? A questão de sentido e significado? Tranquilo? Então vamos lá, hein? Atos capítulo 16, verso 27 ao 34. Eu peço que vocês acompanhem na Bíblia de vocês aí. Mas eu quero pegar o verso 31, tá? Mas o texto todo é o capítulo de número 16, verso 27 e 24. E aqui já vai mais uma observação antes que a gente leia o texto e fale dele. O verso 31, irmãos, ele está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Todo mundo sabe desse texto aí, né? Isso é tema de festividade. Põe lá na faixa da igreja, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E o pregador na sequência declara: se você tiver fé, toda a sua família vai ser salva. Essa é a declaração que é feita. Pelo menos eu estou falando aqui do que eu ouço, né? De repente fala: não, André, eu nunca ouvi falar assim não. Mas eu estou falando aqui do que eu ouço, né? Da minha experiência de ouvir pessoas usando esse texto. Então pega lá o verso 31 e diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa para a tua vida, minha irmã. Creia, a tua fé vai fazer com que toda a sua família, os seus filhos, sua esposa, seu esposo, aliás, vai aceitar Jesus. Creia, isso é uma promessa de Deus. A minha pergunta é: isso é uma promessa de Deus? Será que nós, estou fazendo só perguntas, tá?
Será que nós podemos pegar esse versículo 31, que está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, nós podemos declarar a partir dele, baseado nele, que isso é uma promessa para todo aquele que tem fé em Cristo, que a sua família será salva, toda ela? O que vocês acham, irmãos? Eu posso? Devo? Eu quero, mas não sei se posso, não sei se devo. Não, queridos? O que vocês acham? Vocês já ouviram alguém usando esse texto e declarando isso? Já, né? Já, Samuel, o Emerson, Manchilene, já ouviu também? Muita gente declarando assim. A questão é, olha só, se as pessoas declaram que isso é uma promessa, que isso vai se cumprir mediante a fé das pessoas, essas pessoas estão dizendo que Deus está prometendo isso. A questão é, esse texto nos dá autoridade, nos autoriza a declarar que isso é uma promessa para todos os crentes em todas as épocas? Eu afirmo, não. Sim, exato. A Manchilene está falando aqui, a salvação é individual, tem um livre-arbítrio. Então eu não posso, a minha fé não pode salvar o outro, não é? Minha fé não pode salvar o outro. Mas olha só, isso é uma conclusão razoável, viu, Manchilene? É isso mesmo, está certinho. A sua conclusão está razoável. Mas o que eu estou tentando fazer aqui é analisar o texto. Analisar o texto. Então, olha o meu exercício, analisar o texto. A afirmação, o pensamento está correto, biblicamente falando. Mas o texto aqui em análise, que é o que a gente vai fazer, analisar os textos, né? O texto em análise me dá margem para eu falar isso que é uma promessa? Não. Por que não? Aí aqui, ó, esse texto, ele é descritivo e não normativo. Não é uma promessa para todos os que creem ter seus familiares salvos. É apenas uma descrição de um fato histórico, tá certo? Mas, o que quer dizer para nós? Então, quando eu digo assim, não, irmãos, isso não é uma promessa de Deus para todos os cristãos em todas as épocas. A conclusão razoável, porque uma pessoa, pela sua fé, não pode garantir que as outras sejam salvas. É individual. Ótimo, tudo certinho. Mas e o contexto histórico quando a gente analisa? Por que Paulo falou para aquele carcereiro que se ele cresce seria salvo ele e a família dele? Vamos entender então o contexto, a época e a história lá. Então a gente volta 2000 anos, lá onde Paulo estava, o que aconteceu? Todo mundo preso, o carcereiro, um oficial responsável por todos os presos, que no seu turno, se algum preso fugisse, ele teria uma pena capital aplicada sobre a sua vida. Qual era? Ele seria morto junto com toda a sua família, se algum preso daquele fugisse. Isso é a história e a cultura que vai nos falar isso tranquilamente, são registros históricos, tá? Tanto é que quando ele tem um terremoto, né, as prisões se abrem, quando ele vê aquilo, ele diz, vou tirar minha vida. Aí Paulo grita, não faça isso não, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu não. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ou seja, eles não seriam penalizados por conta de que se alguém ali fugisse. Paulo disse não. Agora aqui existe uma dupla salvação. Eles foram salvos da pena capital, eles não iam ser, ele, o carcereiro junto com a sua família, não ia ser morto, né? Porque ninguém tinha fugido, ele pensou que tinha, mas ninguém tinha fugido, e foram salvos porque depois, a gente vê no verso 32, em seguida, Paulo prega Jesus, fala de Jesus, e eles aceitam então essa pregação de Paulo e se batizam naquela mesma noite e são salvos para a eternidade. Então foi uma dupla salvação. Mas quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, era a respeito da pena capital. Tá certo, irmão? Então, olha só que perigo. Aí que eu disse, aqui já é uma coisa muito grave. Porque se eu falo para uma irmã, para um irmão, enfim, né, que isso é uma promessa de Deus, imagina a angústia dessa pessoa, essa irmã, por exemplo, que está orando lá pelo seu esposo, pelos seus filhos, aí o seu esposo morre lá na cachaça, morre no crime. A confusão que vai ficar nessa irmã, mas eu criei, Senhor. Eu orei tantos anos e o meu marido não morreu salvo. O que aconteceu? Olha a crise de fé que se instala na vida dessa pessoa por ela abraçar uma esperança que não é baseado na palavra de Deus ou na promessa de Deus. Olha o perigo, irmãos.
Olha a gravidade de eu declarar uma coisa que Deus não está declarando e Deus não garante, e Deus não tem compromisso nenhum com o que eu falo. Percebo que tem algumas questões aqui que já é muito grave. Não é a questão somente periférica que eu disse. Ah não, aqui a cor da roupa era azul, não era branca. Ah, isso aí tanto faz, tá bom, erramos aqui, mas não tem uma influência, não tem, né? A irmã está falando aqui que o pior é a pessoa que se sente falha. Sim, é a crise, né? Quer dizer, se não se cumpriu, e se é uma promessa de Deus, então o erro está em mim, né? Acho que eu não tive fé suficiente. Não são os que os falsos profetas falam, irmãos? Não é? Os falsos profetas fazem isso. Eles falam alguma coisa e não se cumpre, aí os caras têm uma manobra, né? Não, eu disse que Deus ia te curar, mas eu acho que você não teve fé suficiente. Ou o voto que você fez não foi suficiente, faz outro voto maior. Volta no outro dia. É igual o camarada do dia 30 aí, que disse que o cavalo amarelo ia passar e ia morrer um bocado de gente. Aí foram questionar ele lá, né? Falei, e aí, meu irmão, não se cumpriu? Não, mas vocês não entenderam. O juiz de Deus é não sei o que, quer dizer, falou besteira, falou aquilo que Deus não disse. E aí o cara tem que se justificar, porque não vai se cumprir, porque Deus não falou. Se Deus falou e a fala de Deus está enquadrada naquelas condições, então precisa se cumprir, porque não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como diz lá em Números, né? Se foi Deus que falou, meu irmão, aí não tem jeito, é a palavra de Deus, é a verdade, acabou. Agora, se sou eu que falo, em nome de Deus, usando o texto bíblico, a gente vai ver que usar texto bíblico não é garantia de nada. Declarar versículo bíblico não é garantia de nada. Eu posso pegar, irmãos, eu posso pegar um monte de versículo bíblico e falar para vocês, um monte. Isso não garante que eu vou construir alguma coisa que seja correta. Por exemplo, um monte de tijolo não é necessariamente uma casa, né? Não é. Então, uma casa não é um monte de tijolo. Eles precisam ser colocados adequadamente e ser construído dentro de uma lógica da arquitetura, da engenharia e tudo mais. Aqui não é diferente. Um monte de versículos bíblicos amontoados não faz uma verdade, não faz uma doutrina, tá certo? Então a gente vai ver daqui a pouco nessa questão. Então, isso aqui, irmão, o que é isso aqui? É uma história, um fato histórico, e tem um texto que descreve essa história. A gente chama de texto descritivo. Se fosse normativo, uma norma, uma regra, então seria uma promessa para todos os cristãos, porque se foi promessa de Deus, dentro desse contexto da nova aliança, se é promessa de Deus, tem que se cumprir na vida de todo mundo. E a vida nossa, testifica que não é promessa, não é? Tranquilo? Bora para frente um pouquinho, que a gente tem mais alguns minutinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mais um slide. De novo, pensei que não ia, mas eu vou de novo. Vou, mas volto, viu, irmãos? Calma aí. Segure só um pouquinho. Amados, antes que a gente veja esse slide aqui, ó, eu deixei de falar o que estava escrito lá no texto, né? O que estava escrito lá no slide é o seguinte, tá, tudo bem. Não é uma... Para nós não é uma promessa, né? É um texto descritivo. Tudo bem, foi promessa lá para o carcereiro, tudo mais. Mas o que isso serve para nós? Então, perceba o exercício que eu fiz? Primeiro, né, tentei descobrir o que significou naquele contexto, o que Paulo falou que tinha sentido para aquele carcereiro, naquele contexto, aquelas pessoas e tal. Então, descobrimos isso, tranquilo. Agora a segunda pergunta é, tá, mas... por que essa mensagem, por que ela está lá? Por que eu leio? Qual o sentido, qual o significado que ela tem para mim, André? Eu lendo isso vai me edificar em quê? O que Deus quer comunicar comigo, André? Porque essa é a questão, Deus quer se comunicar com todos nós, um ser humano, não é? Então a segunda pergunta que eu faço, não é a primeira, a segunda, tá, qual o significado que tem para mim? Aí a gente pode sim fazer o seguinte, tá, da mesma forma que Deus guardou, protegeu, teve interesse na salvação e na vida desse carcereiro, da família e de todos que estavam lá, da mesma maneira Deus também tem esse interesse por nós. Entenderam, amados? Então eu fiz os dois exercícios, entender o texto, né, o contexto, que a questão é, tem texto e contexto, esqueci de falar isso para vocês, é que eu vou falar também mais para frente. Mas o que é o texto? O texto foi o que eu li, o Atos 16 e 31. Qual o contexto? Todos os versículos que eu passei para vocês, que é a leitura.
né? Então, isso se faz demais. Pega assim uma tirinha, pinça um texto assim, ó, né? A maioria dos pregadores lê um versículo, 2, talvez, 3, se tiver mais animado, e vai expor a sua pregação, né? E muitas vezes aquele versículozinho, aquele 1, 2 ou 3 versículos que ele pegou, não corresponde uma verdade de todo um contexto. Esse que é o ponto, irmãos. Isso é a prática de muitos. Quando um pregador ele é consciente do que ele está pregando, ele pode até pegar um versículo-chave, que a gente chama, né? Foi o que eu fiz. Eu peguei o versículo-chave, que é o 31. Só que eu sei de todo o contexto, porque eu li todo o contexto, estudei todo o contexto, ou seja, o que é o contexto? Os versículos que vêm antes e os que vêm depois daquilo que eu li. Então, eu, André, peguei o versículo-chave, porque, na verdade, eu estudei e sei de um todo. Peguei o chave, mas vou trazer todo o contexto na fala, na exposição, entenderam? Mas seria muito bom se eu lesse, eu só não li aqui com vocês para a gente ganhar tempo, né? Mas se fosse uma pregação, uma exposição para a igreja, né? Aí sim eu leria. Ou se tivesse um propósito mais detalhado de pegar o contexto todo e explicar versículo por versículo, né? Para construir com vocês, eu faria isso. Só não fiz aqui porque o propósito não é esse, né? Tá bom? Então, só para a gente falar, texto é uma coisa, contexto é outra. Então, tirar o texto fora do pretexto, do contexto, gera o pretexto, que a gente fala, né? Então, texto fora do contexto gera pretexto. A pessoa pode pegar uma tirinha, uma fala, a gente vai ver isso aqui também várias vezes aqui. Eu vou tentar fazer esse exercício com vocês, pegar texto fora do contexto para gerar o pretexto que eu quero. Eu falo que a minha imaginação me levar, meu irmão. Aí não tem fim, né? Porque o brasileiro é criativo, né? Então vamos lá que vocês ainda têm para o desespero de vocês 2 minutos e pouco. Eu acho que não vai dar tempo não de eu estar explicando esse slide, tranquilo. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação. Aproveitem agora, a gente tem 2 minutinhos aí. Se vocês quiserem abrir o microfone e tal, porque se eu iniciar aqui eu não consigo terminar a explicação. Vocês querem falar alguma coisa? Comentar? Perguntar? Não? Tranquilo? Senão eu vou falando aqui mais 2 minutinhos, mas aleatoriamente, não pelo slide, né? Aleatoriamente assim, faz parte do que eu estou falando. Mas eu queria muito que vocês falassem se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário. Se me deixar prosseguir, então eu vou aqui. Para desespero de vocês, 1 minuto e 40 ainda. Tá, parou o áudio aí, minha amada? Eu acho que é a oscilação... Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, varão. Tô te ouvindo. Eu acho que é lá mesmo. A oscilação lá da internet, né? A exegese, né? Tá bom. O que seria a exegese é quando eu coloco, né, as minhas ideias, os meus pensamentos, mas se não... Ah, tá. Não é heresia. Voltou, irmã Chilene, aí o áudio não? Voltou? Voltou? Tá. O que é a exegese? Exegese é quando eu pego os meus pressupostos, os meus achismos, aquilo que eu tenho como afirmação e coloco no texto bíblico, entendeu? Então é o meu acréscimo, é a minha conclusão, mas porque eu tenho pressuposições, ideias que eu carrego, né, da cultura, dos meus pais que me ensinaram, de alguns textos que eu li, de algumas pregações que eu ouvi, da minha denominação. Então, essa é uma tendência muito grande. Por exemplo, o cara que acredita que os dons espirituais não são para hoje, ele vai ler os textos bíblicos já com essa pressuposição. Então, ele está viciado, ele está condicionado a fazer isso, né? E o contrário também. Então, exegese é eu tirar da minha imaginação e impor no texto bíblico. Heresia é um ensino totalmente equivocado, que divide o corpo de Cristo. Entendeu a diferença? Então, heresia é um ensino equivocado. Irmãos, a qualquer momento vai cair aqui, tá? Aí a gente encerra a aula mesmo. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.